Uma ideia. Às vezes é para resolver um problema ali do bairro, sabe? Ou uma demanda social que pulsa no país inteiro. Como que essa faísca se transforma numa lei que afeta a vida de milhões de pessoas? Hoje a gente vai seguir a vida de uma ideia, desde o nascimento dela como uma proposta, passando pela sua educação nas comissões, a prova de fogo nas votações, até o julgamento final na mesa do presidente. É uma jornada, sim, cheia de obstáculos. A grande maioria não sobrevive para virar lei. Olá! Para desvendar essa jornada, a gente tem em mãos um monte de fontes, manuais oficiais do Senado, da Câmara, artigos de análise jurídica e até uma cartilha bem prática para vereadores. A nossa missão é mapear o processo legislativo brasileiro, mas não como um manual, e sim para entender onde estão os pontos de poder, as armadilhas e, claro, as oportunidades. Exatamente. O que eu acho fascinante aqui é ver o sistema como uma engrenagem, sabe? Uma engrenagem bem complexa, desenhada com uma série de freios e contrapesos. Cada etapa, desde quem pode propor a ideia até a sanção ou o veto, tudo tem um propósito. Analisar esse fluxo é entender a própria dinâmica do poder e da democracia representativa no país. Certo. Então, antes da gente seguir a jornada da lei, a gente precisa conhecer o cenário, o campo de jogo. O que é exatamente o poder legislativo, além da função óbvia de, fazer leis? Ele é um poder independente, com estruturas em todos os níveis. No nível federal, a gente tem o Congresso Nacional, que é bicameral. Pensa na Câmara e no Senado como dois revisores diferentes para um livro muito importante. Gosto da analogia. Então, a Câmara dos Deputados, com seus 513 deputados, ela representa a voz do povo, sabe? As paixões do momento, com mandatos mais curtos. Já o Senado, com 81 senadores e mandatos mais longos, age como um revisor mais experiente e mais ponderado, representando os estados. A ideia é garantir que a lei não seja feita só no calor da emoção. E a lei só sai se os dois revisores concordarem com a versão final. Exatamente. Se os dois não concordarem com o texto idêntico, a vírgula no mesmo lugar, não vira lei. E essa estrutura, ela se repete nos estados e municípios, certo? Sim, com as suas particularidades, claro. Nos estados temos as assembleias legislativas e nos municípios as câmaras de vereadores. Mas o ponto crucial que uma das nossas fontes, a cartilha do vereador, destaca muito bem é que a função deles não se resume a legislar. Eles têm o que a gente chama de funções típicas e atípicas. Ok, vamos desempacotar isso. Funções típicas são as mais óbvias, as que a gente espera que eles façam. Isso. A primeira, claro, é legislar. Criar, discutir, votar as leis. A segunda, que é igualmente importante, é fiscalizar. E isso não é algo abstrato. Significa ser o cão de guarda do dinheiro público. Na prática, como funciona essa fiscalização? É o legislativo que aprova o rejeito das contas do prefeito, do governador, do presidente. Eles chegam e perguntam: o dinheiro foi gasto como deveria? É um dos mecanismos de controle mais diretos que a gente tem. E as funções atípicas? Imagino que sejam aquelas que nos surpreendem um pouco. Exato. Por exemplo, a função de julgar. Em situações muito específicas, o legislativo pode processar e julgar o chefe do executivo ou até um de seus próprios membros. Em caso de crime de responsabilidade? Isso, ou quebra de decoro. É um poder imenso. E, por fim, a função de administrar, que é basicamente cuidar da própria casa, gerenciar funcionários, o próprio orçamento. Entendi o cenário. Agora, vamos ao evento principal. A jornada da lei. Tudo começa com a iniciativa. Quem pode acender essa faísca? Olha, a lista é bem ampla, o que já mostra a diversidade do processo. Pode ser um único deputado ou senador, uma comissão do Congresso, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal em certas matérias. E um ator que muitas vezes é subestimado, a população, os cidadãos, através da iniciativa popular. A iniciativa popular sempre soa como o ápice da democracia, né? Mas quando a gente olha os números, a coisa muda um pouco de figura. As regras são bem rígidas, precisa da assinatura de no mínimo 1% do eleitorado nacional. Isso é mais de 1,5 milhão de pessoas. E não é só o número bruto. Essas assinaturas elas precisam estar distribuídas por pelo menos 5 estados.
E em cada um deles é preciso ter o apoio de pelo menos 0,3% dos eleitores locais. O objetivo é garantir que a proposta tenha relevância nacional, sabe? Que não seja só um interesse localizado. Mas, na prática, isso não torna a iniciativa popular algo quase impossível para grupos de cidadãos comuns? Digo, sem uma mega estrutura por trás, como foi no caso da Lei da Ficha Limpa, que é o grande exemplo que as fontes citam. Essa é a crítica principal. Exige uma logística e uma mobilização gigantescas, o que faz com que poucos projetos de iniciativa popular de fato prosperem. Mas a existência dela, mesmo como um ideal difícil de alcançar, é um lembrete constante de que o poder de propor leis não é monopólio dos políticos eleitos. Ok. A proposta nasceu, seja de um deputado ou de uma iniciativa popular, ela chega na Câmara ou no Senado. Qual é o primeiro obstáculo que ela enfrenta? Ela entra na fase que a gente chama de constitutiva, que é o coração do processo. E o primeiro desafio são as comissões temáticas. São tipo uns mini-parlamentos, sabe? Grupos de deputados especializados em áreas como saúde, educação, economia. A proposta vai para as comissões que têm a ver com o tema dela, para uma análise técnica. A maioria passa por umas 3. E nessas comissões existem 2 que funcionam como verdadeiros portões de ferro, né? A de Finanças e a de Constituição e Justiça. Precisamente. A Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, faz a pergunta que importa. Isso cabe no orçamento? De onde vem o dinheiro? Ela pode barrar a proposta mais bem intencionada do mundo se não tiver previsão de recursos. E a outra é a CCJC. A outra é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJC. Pense nela como a guardiã suprema do sistema. A guardiã, como assim? Sim, não importa quão popular uma proposta seja, se ela fere a Constituição, a CCJC tem o poder de dizer isso é inconstitucional. E aí ela arquiva o projeto. É aqui que muitas propostas polêmicas, mas juridicamente frágeis, morrem silenciosamente longe dos holofotes do plenário. É um dos freios mais poderosos de todo o processo. O que me leva a um ponto que as fontes mencionam e que pouca gente sabe. Muitos projetos nem chegam aí para a votação de todo mundo no plenário, não é verdade? Exato. É a chamada tramitação conclusiva. É como se fosse uma via expressa legislativa, para termos menos polêmicos, mais técnicos. Se houver um consenso forte ali nas comissões, o projeto pode ser aprovado de forma conclusiva e aí ele segue direto para outra casa, sem precisar enfrentar o trânsito pesado do plenário com todos os 513 deputados. O que faz sentido, acaba desafogando a pauta. Muito. Permite que o Congresso foque seu tempo nos debates mais complexos. E durante essa discussão nas comissões, um deputado pode simplesmente sugerir uma mudança no texto? Inserir uma ideia nova? Pode, através das emendas parlamentares. Mas assim, não é uma carta branca. Existem limites claros, reforçados inclusive pela jurisprudência do STF. O primeiro é a pertinência temática. Ah, para evitar os jabutis. Exatamente. Você não pode colocar uma emenda sobre pesca num projeto sobre educação. Parece óbvio, né? Mas era uma prática comum para aprovar matérias estranhas que pegavam carona na votação. E qual outro limite? O outro limite importante é que uma emenda não pode criar despesa em projetos de iniciativa exclusiva do presidente, como os que tratam de orçamento ou servidores públicos. A ideia é manter a responsabilidade fiscal e a separação dos poderes. Entendi. O projeto sobreviveu às comissões, que são os filtros técnicos, foi aprovado na Câmara. A história acaba aí ou ele tem mais uma montanha para escalar no Senado? Tem mais uma montanha, a Casa Revisora. Se o Senado aprova o texto exatamente como veio da Câmara, ótimo, ele segue para o presidente. Mas, se os senadores fazem qualquer alteração, por menor que seja, o projeto tem que voltar para a Câmara. Volta tudo de novo. Todo. A Câmara vota apenas as alterações feitas pelo Senado. Ela pode aceitar ou rejeitar. Só quando as duas casas aprovam um texto idêntico é que o projeto vence a etapa parlamentar. Finalmente, a proposta vitoriosa chega à mesa do presidente da República. É o julgamento final. O que acontece ali? É a deliberação executiva. O presidente tem 15 dias úteis para decidir. Ele pode sancionar, que é a concordância, transformando o projeto em lei.
Essa sanção pode ser expressa com a assinatura dele ou pode ser tácita. Tácita. Como assim? Se ele ficar em silêncio por 15 dias, o projeto é considerado sancionado. O silêncio, nesse caso, é uma aprovação. E a outra opção, claro, é o veto, a rejeição. Sim, mas o veto não é um ato de pura vontade. Ele precisa ser fundamentado. Existem duas razões possíveis: inconstitucionalidade, o chamado veto jurídico, ou por ser contrário ao interesse público, que é o veto político. E o presidente não pode sair com uma caneta vermelha cortando só as palavras de que não gostou, certo? As fontes são bem claras sobre isso. De forma alguma. A regra é tudo ou nada para cada bloco de texto. Ele pode vetar, sei lá, o artigo 5º inteiro, ou o parágrafo 2º inteiro, mas não pode vetar só uma frase no meio do parágrafo. Isso impede que o presidente reescreva a lei ao seu gosto, mudando o sentido original com pequenas cirurgias no texto. Mas o veto não é a palavra final, o que é um ponto crucial do equilíbrio de poderes. Definitivamente não. O veto é devolvido ao Congresso Nacional, que se reúne em sessão conjunta, deputados e senadores juntos, para a decisão final. Para derrubar o veto, é preciso o voto da maioria absoluta das duas casas, 257 deputados e 41 senadores. E esse é um momento de alta tensão política. A gente vê nos noticiários, a derrubada de um veto é sempre vista como uma grande derrota para o governo. E uma demonstração de força do Congresso, a política pulsa nesses momentos. Exato. Se o veto é derrubado ou se o projeto foi sancionado, a gente entra na última fase, a complementar. Primeiro vem a promulgação, que é o ato que atesta a existência da lei, tipo um atestado de nascimento. E depois a publicação no Diário Oficial, que a torna conhecida por todos e, portanto, obrigatória. A lei finalmente está viva. Essa foi a estrada principal, a mais comum. Mas as fontes mostram que existem outras vias, algumas bem mais difíceis e outras bem mais rápidas. Como se faz para mudar a lei mais importante de todas, a Constituição? Aí a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. E as regras são extraordinariamente mais rígidas, para proteger a estabilidade do país. A proposta precisa do apoio de pelo menos 1/3 dos deputados ou senadores, e para ser aprovada, o quórum é de 3/5 em cada casa. 3/5, isso dá 308 deputados e 49 senadores. E não é uma votação só. São 2 turnos de votação em cada casa. É uma fortaleza. quase impenetrável. E depois de tudo isso, ainda vai para o presidente. Não. E esse é um ponto-chave que demonstra a soberania do Congresso em matéria constitucional. Uma PEC aprovada não vai para sanção ou veto presidencial. Ela é promulgada diretamente pelas mesas da Câmara e do Senado. O Executivo não tem poder de veto sobre mudanças na Constituição. E no outro extremo, a gente tem a via expressa, as famosas medidas provisórias. Sempre que ligo o jornal, ouço falar de uma MP polêmica que está trancando a pauta. O que isso significa na prática? As MPs são um instrumento do presidente da República para casos de relevância e urgência. O poder delas está no fato de que elas têm força de lei imediatamente após a publicação. Antes mesmo de qualquer votação? Elas valem por até 120 dias. Se o Congresso não as transformar em lei nesse período, elas perdem a validade. A controvérsia vem do uso excessivo e, por vezes, para temas que não são tão urgentes assim. E o tal do trancamento da pauta? Esse é o mecanismo de pressão. Se uma MP não for votada em até 45 dias na casa em que ela está, ela tranca a pauta, ou seja, impede que outras propostas legislativas sejam votadas, com algumas exceções, claro. É uma forma de forçar o Congresso a analisar a medida do governo. O que gera muita disputa política, imagino. Muita. Focamos muito em Brasília, mas como essa máquina toda funciona numa escala que a gente consegue ver da janela de casa na nossa cidade? O processo municipal, como a cartilha do vereador descreve, é um espelho do federal. Em menor escala, mas com os mesmos princípios. A iniciativa de uma lei pode vir de um vereador, do prefeito ou da própria população. Geralmente com 5% de assinaturas dos eleitores da cidade. E a tramitação segue a mesma lógica, com comissões, votação em plenário? Isso. O projeto passa pelas comissões da Câmara Municipal, é votado pelos vereadores e, se aprovado, segue para o prefeito. E o ciclo se repete. O prefeito pode sancionar, transformando em lei municipal, ou vetar. E a Câmara, por sua vez, tem o poder de analisar e derrubar o veto do prefeito. A engrenagem é a mesma.
Então, olhando para toda essa jornada, fica claro que o caminho de uma lei é uma maratona de obstáculos. É um sistema com múltiplos pontos de controle, desde as comissões técnicas, passando pelo debate político no plenário, até o poder de veto do executivo. E a capacidade do próprio legislativo de dar a palavra final. É um grande sistema de pesos e contrapesos. E o ponto central é que entender esse mecanismo não é um mero exercício acadêmico, né? De jeito nenhum. É uma ferramenta de cidadania. Permite acompanhar o trabalho dos nossos representantes de forma muito mais crítica, fiscalizar as decisões e participar de forma mais qualificada. Seja cobrando a votação de um projeto federal ou simplesmente comparecendo a uma audiência pública sobre o orçamento do seu município. É ver a engrenagem da democracia em funcionamento. Para finalizar, as fontes mencionam a modernização do legislativo, com votações remotas, portais de transparência. Isso me deixa com uma provocação para quem nos ouve. À medida que a tecnologia avança, como a própria estrutura desse processo legislativo pode evoluir? Ferramentas de participação, como a iniciativa popular, com seus milhões de assinaturas em papel, poderiam se tornar mais dinâmicas e diretas no mundo digital. E que desafios uma democracia mais direta, talvez mais digital, traria para o papel tradicional dos nossos representantes eleitos? É algo para se pensar. Se o vídeo contribuiu para os seus estudos, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos.